A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Você passou bem a semana? Ótimo. Então, como vocês sabem, eu venho falando com vocês sobre o propósito de Cristo em você. Vocês estão prontos? Salmos 149. Sabe, pergunta-se a muita gente, quem é Jesus? E eles dizem, ele é o meu Salvador. Salvador do quê? A maioria não tem certeza. Alguns outros dizem, ele me salvou do pecado. Mas isso não foi tudo o que ele veio fazer. Muito bem. Salmo 149, eu vou começar a ler do verso 4. Não, talvez você devesse ler. Leia, 1, 2, vão. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Parem. Parem. Esta linha apenas é grande demais para a religião. Leiam de novo. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Não é o que se ouve muito nas igrejas, não é? Leiam de novo. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. O Senhor tem prazer no céu, nos anjos. Nos apóstolos. Leiam de novo. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Continuem. Ele embelezará os mansos com a salvação. Parem. Ele diz, o Senhor tem prazer em seu povo. Sabe o que isso me diz? Que Deus gosta de mim? Não, veja aí. Vamos, veja aí. Leia para si mesmo. O Senhor tem prazer em seu povo. Significa que Deus gosta do povo dele. Sabe, quando você diz Deus nos ama, isso é grande. Na verdade, a maioria das pessoas nem entende o que é o amor. Então, quando você diz Deus nos ama, eles dizem, ah, eu sei. Como se estivesse falando do seu pai natural. Vocês sabem que eu amo todos vocês. Será que alguém... Deixa eu melhorar isso. O seu pai ou a sua mãe já te disse alguma vez eu gosto de você? Você nunca ouviu isso, não é? Não, não, não. Alguns de vocês ouviram amo, mas não tinha certeza do que significava. Você achou que significava eu pago a sua escola? Eu te dou comida? Eu te dou uma casa ou algo que você tenha pedido? Sabe, a maioria das pessoas dizem, você ama sua família? Ah, sim. Eu dou tudo o que precisam. Isso não é tudo do que trata o amor? Então é por isso que a maioria de nós não sabe se relacionar com o amor. Mas eu gosto da forma que ele põe aqui, diz que o Senhor tem prazer em seu povo. Eu faço parte desse povo. Você também faz parte? Ok, então, diga isso, o Senhor tem prazer em mim.
Agora, eu sei que alguns já estão imediatamente pensando como ele pode ter prazer em mim se eu fumei a noite passada, se eu contei uma mentira semana passada. Ei, você já não está mais olhando para mim? Ok, então... Mas ele diz, o Senhor tem prazer em seu povo. Isto me inclui, eu sou um deles. Então, Deus me ama, sim. Mas isso aqui não está falando de amor, está falando que Deus gosta de você. Então Deus gosta do pastor Chris? Você consegue dizer isso? Se o seu nome é André, você diz, Deus gosta de André. Deixa eu te dizer, você não sabe o quão poderoso isto é. Isso traz entusiasmo aos seus passos. Quando você tem compreensão disso, isso muda a sua visão geral da vida. Você vê a vida diferente, você pensa diferente. Você tem um certo tipo de confiança que a palavra consegue te dar? Você está ouvindo? Deus gosta de mim. Veja, se Deus gosta de mim, Ele se importa com onde eu estou, o que eu estou fazendo, onde eu moro, com meu trabalho, com quem são meus amigos, com tudo que diz respeito a mim, porque Ele tem prazer em mim, Ele gosta de mim. Você entende? Ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Isto é pessoal? Muitas perguntas sobre se Deus nos ama. Ele nos ama, mas Ele gosta de mim. Ele gosta sim. Eu sei. Eu sei. Pela forma como Ele me trata. Aleluia. E todas as coisas que Ele me diz. Deus gosta de mim. Ei, diga isso, Deus gosta de mim. Agora, veja isso. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele embelezará os mansos com a salvação. Verso 5. Leiam verso 5 para mim. 1, 2, vão. Que os santos se alegrem na glória. Cantem alto sobre as suas camas. Que os santos se alegrem na glória. Que cantem alto sobre as suas camas. Que os santos se alegrem na glória. Que cantem alto sobre as suas camas. Não diz que adoeçam sobre suas camas. Que cantem alto sobre as suas camas. Quando você vai para a cama, Ele não quer que seja porque você tem febre. Ele quer você na cama porque você quer descansar. E não só isso, descansar alegremente, de forma feliz. É isso que Ele quer para você. Veja aí. Que cantem alto sobre suas camas. Que os altos louvores de Deus estejam em sua boca. Os altos louvores de Deus. Eu poderia pregar por um mês só com este pedaço da Bíblia. Há tanta coisa aí. Eu vou ler calmamente, só para você entender do que eu estou falando. Verso 7. Ele diz, para executarem vingança sobre os pagãos e punições sobre o povo, para amarrarem os seus reis com correntes e os seus nobres com grilhões de ferro. Eu não sei se você entende o que isso significa. Deixa eu ler o próximo. Para executarem sobre eles o juízo escrito, esta honra tem todos os seus santos. Você entende do que ele está falando aí? Isto é autoridade, é do que ele está falando. Mas eu ainda não quero entrar nisso, porque nós estamos subindo de um nível para o outro neste ensino, ok? Então só nos aproximamos. Não esqueça a razão para isso, é porque eu estou ensinando outra coisa e eu penso que faríamos um desvio se entrássemos nisso que está aqui, para depois voltarmos para o assunto que estamos falando agora. Muito bem. Ótimo, ótimo. Então, o que Cristo está fazendo em você? O que Ele está fazendo em você? Qual o propósito de Deus? Te salvar do pecado? Não, não é suficiente.
A morte de Jesus salvou o mundo do pecado. Sempre lembre disso. A morte de Jesus, a morte era todo o requerimento para nos salvar do pecado. Mas não era isso que Deus queria. A salvação do pecado era o meio para um fim. Não era o propósito de Deus. Era o meio para um fim. Deus não estava tentando te salvar do pecado. Deus precisava te salvar do pecado para um propósito. É por isso que você não recebe a salvação confessando Jesus como seu Salvador, muito embora isto seja uma bênção. Romanos 10, verso 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Não fala nada de Salvador. Diz confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. A salvação então é sua. Ele não diz quando você o aceita como seu Salvador, muito embora isto esteja implícito, que ele é seu Salvador. Mas ele não veio para ser o seu Salvador. Ele foi seu Salvador por uma razão. Ele não te salvou para você ser salvo, para que você pudesse dizer, eu sou salvo, ele me salvou. Ele te salvou por uma razão. Como Deus disse através do profeta Moisés aos filhos de Israel, o Senhor teu Deus te tirou para te fazer entrar. Veja, ele não apenas te tirou, ele te tirou para te fazer entrar. Então a pergunta é, tudo bem, você saiu, mas você está dentro? Você pegou? Deixa eu mostrar outro princípio aqui. Alô? Você está entendendo? Muito bem. Então, ele te salvou por uma razão. Como ele tirou os filhos de Israel do Egito por uma razão. Ele não os tirou para dizerem, graças a Deus estamos fora agora. Graças a Deus eu estou fora. Glória a Deus eu estou fora. Estou salvo do pecado? Não foi por isso que ele te salvou. O pecado não era o foco dele. Ele queria algo. Foi por isso que ele te salvou. Ele te salvou para fazer alguma coisa. Então, qual é o propósito de Cristo? E ele já foi cumprido, este é o ponto. Veja, ele me tirou para me fazer entrar. Ok, eu agora estou fora. Eu devo entrar. E se eu entrei, eu devo saber que estou dentro. Alguns morreram no deserto. Eles nunca entraram. Eles nunca entraram. Eles ficaram perdidos no escuro. Todo dia a mesma coisa por vários anos. No deserto. Reclamando, murmurando. Reclamando contra Deus e contra Moisés. Eles nunca entraram na Terra Prometida. E eu já disse, a Terra Prometida não é o céu, não é um tipo do céu. A Terra Prometida é um tipo do nosso lugar em Cristo. Quando Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês, ele não estava dizendo, eu vou preparar o céu para vocês. Você está ouvindo agora? Isso está no Evangelho de João, quando você estuda o capítulo 14. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E muitos acham que ele foi para o céu preparar um lugar. Não, não, antes da fundação do mundo, o céu já estava lá. Ele não precisava preparar o céu para nós, já estava preparado. Então quando ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês, está dizendo, quando eu for, eu volto de novo e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Que lugar ele foi preparar? Tem gente que pensa, tem tratores trabalhando no céu agora. Sua mansão está sendo preparada. O que foi traduzido como morada ou mansão, na verdade significa lugares para viver, tabernáculos para viver. Ele não estava se referindo a casas. É interessante, ele não disse no céu do meu pai há muitas moradas, ele disse na casa do meu pai.
E então tem outra coisa bela quando você estuda 1 Coríntios capítulo 5. Não, 2 Coríntios capítulo 5. Segunda. Quando você estuda, ele não diz que... Vamos ver lá. Eu quero só mostrar a vocês uma pequena tecnicalidade que pode ser útil na sua interpretação da palavra. Prontos a partir do versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Oh. Como sabemos que temos? Eu gosto disso. Ouçam. Temos um edifício da parte de Deus. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois nisto gememos ardentemente para sermos revestidos da nossa casa que é do céu. Então nós não vamos entrar numa casa que alguém está construindo para nós no céu. A casa está vindo para nós. Você pegou isso? A casa está vindo do céu. Nós não estamos indo para o céu nos tabernáculos vivos que Jesus disse que estão lá. Não. Eles estão vindo a nós. Está no livro. Vamos ler mais. Pois nisso gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa, que é do céu. Se é que estando vestidos não formos achados nus. Porque nós que estamos neste tabernáculo gememos sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Por isso nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto estamos em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor. Veja, em casa no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos pela fé, não por vista. Você entende do que ele está falando? O seu corpo é a sua casa. A casa que Deus vai te dar, a casa glorificada. A Bíblia diz como temos usado tabernáculos terrenos, edifícios terrenos, casas terrenas, o seu corpo físico. Você vai usar um edifício celestial, que é uma casa celestial. Ele diz que há casas terrestres e há casas celestiais. Falando do seu corpo físico, você tem agora uma casa terrena, um corpo terreno. E você vai usar um corpo celestial. Então notem as palavras de Jesus: eu irei preparar um lugar para vocês. Ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Há muitas moradas. Ele não disse: na casa do meu pai muitas moradas serão criadas ou construídas. Ele disse: eu vou preparar um lugar. Mas então, não são a mesma coisa. Certamente o que ele iria preparar não seriam aquelas casas que já existiam. Isso não está claro? Então, que lugar é este? É um lugar que ninguém jamais ocupou. Muito bem. Ele disse isto no capítulo 14 do Evangelho de João. Ao se preparar em sua jornada para morrer por nós. Quando ele morreu, nós morremos. Porque estamos nele, somos os representantes dele. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Você foi sepultado com ele. Então ele desceu ao inferno e nós estávamos nele quando ele desceu ao inferno. Lá no inferno, ele teve um combate com Satanás e as hostes do inferno e os derrotou. E nós estávamos nele em toda esta vitória. Então ele ganhou o domínio sobre Satanás em nosso nome.
Você entende que ele derrotou Satanás em meu nome? Porque ele foi para o inferno em meu nome. Ele morreu em meu nome, foi sepultado em meu nome, foi ao inferno em meu nome, você entende? E derrotou o diabo em meu nome. Ou seja, Satanás sabe que eu derrotei ele. Jesus fez isso em meu nome. Porque ele fez para mim. E então, ele foi ressuscitado pela glória do Pai. E quando foi ressuscitado dos mortos, Deus disse: Tu és o meu filho, hoje eu te dei a luz. Foi quando Jesus nasceu de novo. E quando ele nasceu de novo, passou a haver um novo tipo de homem. Houve uma nova criação, ele se tornou o segundo Adão, ou seja, o segundo e último Adão. O primeiro Adão, e com ele a sentença, agora estão mortos no que diz respeito a Deus. Porque Jesus veio e morreu por eles. Tomou o lugar deles e morreu por eles. Então Jesus pagou por todo o mundo. Por isso que pregamos o Evangelho. Por isso contamos a todos as boas novas. Dizemos ao mundo: olá a todos. Você não precisa mais viver em pecado, não precisa mais estar condenado. Jesus já morreu por você. Se você aceitá-lo, esta salvação que ele conquistou para você será creditada em sua conta e você andará nela. Veja bem, é sua. Deus não está mais com raiva de você. É o que ele está dizendo. Para isto estava Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não contando os seus pecados contra eles. Por que contamos os pecados sobre os outros se Deus não faz mais isso? Não é simples? Sim. Então agora, quando Deus o ressuscitou, ele se tornou o novo homem. O novo tipo de homem, o segundo Adão de Deus. E então, todo aquele que nele crê, terá o que pertence a Cristo. Você vê isso? Então ele diz: se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. Porque Cristo se tornou o primeiro e o cabeça da nova criação. Ele foi o primeiro a nascer de novo. Então, se você vem a Cristo, você tem essa nova vida. Você nasce de novo. Este é o propósito de Cristo, o novo homem. Agora, qual é a vida deste novo homem? Acompanhe comigo Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os seus sentidos, mas segundo o Espírito. Aleluia! Que não andam segundo a carne. Tem muita gente que lê isso achando que ele está falando de pecado, mas ele não está falando de pecado aí, está falando de andar de acordo com os sentidos. Se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criação. Agora, essa nova criação, a Bíblia diz que não há condenação para ela. Agora, nenhuma condenação há, nenhum juízo para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os sentidos. Acabamos de ler que vivemos pela fé, 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé, não por percepção sensorial, não por vista. Então não há julgamento para aqueles que andam pelo Espírito, que andam pela palavra. Glória a Deus. Então, o propósito dele foi mais do que me salvar do pecado. Foi me trazer para... Entenda isso agora. Me fazer entrar... Alô? Agora que você está entendendo o que eu estou compartilhando, leve sua mente para Romanos 3:23. Vamos, leiam para mim. Romanos capítulo 3, verso 23. Vocês acharam? Certo, leiam. 1, 2, vão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram. Eu não vou gastar muito tempo aqui, eu já fiz isso na segunda mensagem, depois você pode ouvir de novo, mas a minha intenção sobre esse versículo era muito profunda e importante. Você vê, ele não diz todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele diz pois todos pecaram.
E essa pequena palavra de 4 letras muda tudo nesse versículo. Certo? Ele não diz todos pecaram, ele diz pois todos pecaram. E por causa dessa palavra pois, temos a certeza que esse versículo está conectado com qualquer outra coisa sobre a qual ele estava falando antes. Certo? O que significa que o verso 23 não está ali sozinho. Ele vem do verso 22, que veio do verso 21, que veio do verso 20 e que veio do versículo 19. Agora, quando olhamos isso, eu pensei, ok, é aceitável começar do verso 19 porque ele começa com a palavra agora. Do contrário, você iria diretamente para o começo do capítulo, mas ele começa com a palavra agora. Então não precisamos ir para o capítulo 2, ou talvez até o capítulo 1, e ler a coisa toda. Então a análise contextual das Escrituras é importante para que você não tire coisas do contexto e as trate com a ideia errada. Alô? Você entende agora? Certo, então você não tem a ideia errada e é por isso que você deve pegar o contexto exato, ter exatamente o que o Senhor está dizendo a você. Glória a Deus. Ele diz, pois todos pecaram, porque a discussão foi para nos fazer entender que a salvação de Cristo era para todo mundo. Ele diz, porque foram todos que pecaram. Essa é a razão para o verso 23 do capítulo 3 de Romanos, tentando te dizer que a salvação é para todos, que a justiça de Cristo pertence a todos porque foram todos que pecaram. Ele não estava querendo dizer que todos pecaram, declarando que todos são pecadores. Ou seja, o foco não era o pecado, o foco era a justiça que havia vindo de Deus através de Cristo. Sabe o que eu estou tentando te fazer entender? O plano de Deus. Que o plano de Deus não é salvar você como se você tivesse que ter uma mentalidade escapista, uma mentalidade de libertação. Você entende? Tem gente que fica dizendo, oh, Deus tem que libertar você. Sabe, liberdade, ficam pedindo para serem livres, para serem libertos, para serem curados, para serem tudo isto. E eu fico meio, ei, vocês entendem Cristo? A ideia dele não é curar você. A ideia dele não é libertar você. A ideia dele não é te dar libertação. Esta promessa sobre libertação, ser livre, por aí vai, é o menor dos assuntos da salvação. Você acabou de ler, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema do pecado? O problema do pecado foi que ele os destituiu da glória de Deus. Isso te diz o que Deus estava pensando sobre o pecado? A mente de Deus sobre o pecado é que ele faz o homem ser destituído da glória dele. Isso imediatamente te dá uma ideia do que Deus queria. Deus queria que nós compartilhássemos a sua glória. Sabe, ouvimos profecias, ninguém pode tomar a glória de Deus. Isso é bobagem. Ninguém pode compartilhar da glória de Deus? Bobagem. Isso foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus disse em sua oração, no capítulo 17 do Evangelho de João, em sua oração ao Pai, ele disse, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Tarde demais para dizer que não podemos tê-la, ele nos deu, ela nos pertence. Aleluia!
Sabe o que é glória? Glória significa excelência. Glória significa que você tem mais que suficiente. Glória significa que você pode fazer o que quiser fazer, você tem o poder, pode ir aonde quiser ir, que nada te limita, que nada te para. Você entende do que eu estou falando? Isso é glória. Em João capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz: esse começo de milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos. Diz que ele manifestou a sua glória. Seus discípulos creram nele. Ele realizou o milagre e ele manifestou a sua glória. Eu gosto desse milagre. Eles precisavam de vinho. Não havia mais vinho suficiente para os convidados. E a mãe dele veio até ele e disse: o que podemos fazer? Eles não têm mais vinho. E Jesus disse para o... meu Deus, meu Deus. Ele disse aos servos que estavam lá fora, ajudando os convidados a entrarem, ele disse, só de pensar nisso, ele disse, encham essas talhas de pedra com água. Ele disse, encham elas. Entenda, aquilo era água de reuso. Era a água que as pessoas tinham usado para entrar no salão. Quando chegavam de fora, pegavam aquela água e lavavam seus pés, lavavam suas mãos e entravam. Não era água potável. Estava do lado de fora. Entenda, os judeus não entravam num lugar daquele sem se lavar primeiro. Então se lavaram com aquela água, era água de reuso. E Jesus veio e disse aos servos, leia, você mesmo, está no capítulo 2 de João, ele disse, encham as talhas de pedra com água. Eles o fizeram e ele disse, tirem agora e levem direto para o mestre de cerimônias. A Bíblia diz que o homem tomou o cálice e não sabia o que fazer com aquilo, mas Maria já tinha dito, tudo aquilo que ele disser para vocês fazerem, façam. Então ele pegou e estava tremendo, e ele foi, imagine, ele nem provou. Ele pegou, foi ao mestre de cerimônias e entregou a ele. E o homem, meu Deus, e a Bíblia diz que os servos ficaram chocados porque eles sabiam de onde tinha vindo a água. Sabiam de onde tinha vindo a água, era água de reuso lá de fora. Pensaram, se esse cara soubesse de onde veio essa água, nunca teria bebido. Meu Deus, não! Mas o homem começou a elogiar, ele disse, todo mundo coloca o vinho bom primeiro e deixa o ruim para quando todo mundo está bêbado. Você deixou o melhor para o final, isso é maravilhoso. E os servos ficaram, Jesus transformou a água em vinho. E não era um vinho comum, era um bom vinho. Ele supriu uma necessidade. Este é o ponto. Ele supriu uma necessidade. Ele era tão autossuficiente. Isso é glória. A Bíblia diz que ele manifestou a sua glória. O que era a glória ali? O vinho não era a glória, mas sim o fato de que quando tiveram falta, quando tiveram a necessidade, Jesus não precisou pedir, Jesus não precisou orar, Jesus não precisou procurar algo que ele sabia exatamente o que fazer. Foi como Deus que disse a Moisés, o que você tem em sua mão? Ou seja, do que quer que você tenha, eu posso fazer qualquer coisa. Esse é o significado da passagem que diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Aleluia, porque tudo que você tem é tudo que você precisa. Porque do que você tem, ele pode fazer para você tudo o que você precisa, tudo o que você quer. Aleluia! Entenda, a vida cristã não é uma vida de escapismo. Não é algo tipo, graças a Deus eu saí, sabe? Graças a Deus somos livres. Não é. É um chamado para a glória. Vamos, sigam-me. Eu posso mostrar algo. Romanos capítulo 8.
Sabe, nascer de novo. Se o mundo entendesse isso, todo mundo iria querer isso. Mas eles não entendem. Por isso que fomos enviados para mostrar. Romanos capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 29. Eu amo todos os versículos do capítulo 8. Às vezes eu me pergunto de onde eu devo começar para vocês. Eu sempre quero ler tudo. Prontos? A partir do verso 29. Porquanto aos que... Oh, Deus! Porquanto aos que de antemão conheceu, o pré-conhecimento de Deus, ele te conheceu antes do tempo. Ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ouçam, ele está falando de nós. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Para ser como seu Filho. Para que o seu Filho, ele está falando de Deus agora, e ele diz para que seu Filho, Jesus, pudesse ser o primogênito dentre muitos escravos. Olha aí, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos mendigos. Se você entende isso, sua vida de oração muda. Oh, Deus, faça isso para mim. Deus, faça isso para mim. Isso para. Oh, Deus, por favor, me dê isso. Isso vai parar? Oh, Deus, eu só estou te pedindo. Isso vai parar? Quando você entende isso, sua vida de oração muda. Você aprende a orar como Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu estou dizendo, veja isso. Sabe, sua vida é baseada nos seus pensamentos. Seus pensamentos são baseados na informação que você tem. E a informação que você tem é baseada em de onde você tirou isto. Vê, eu posso dizer no que um homem crê olhando para a vida dele? Entende? Por isso que ele tem problemas, ele não crê, está bem aí. Como você pode crer que Jesus de fato fez aqueles milagres? E ainda mais, Jesus diz, eu estarei com você sempre, até o fim das eras. Jesus nos deu o nome dele e disse, usem meu nome. Será que o nome dele não funciona de forma tão poderosa e efetiva como ele operou? Mas eles se acostumaram a orar todo dia da mesma forma. Faz pra mim, Deus, faz pra mim, Deus, faz pra mim 3 vezes. Por dia, semana que vem ainda estão pedindo a mesma coisa. Faça Deus, e aí eles se derramam, faça Deus. Não, você chega e diz, Pai, eu te agradeço porque está feito. E acontece, mas acham que é mentira. Você vê a diferença? Não consegue entender? Eu não peço dinheiro a Deus. Eu não peço dinheiro a Deus. Eu digo, Pai, te agradeço porque tenho todo o dinheiro que preciso. Obrigado, Senhor. Amém, glória a Deus. Nunca terei escassez em minha vida, nunca estarei quebrado na vida. Eu não fico tentando dizer para que aconteça. Nós, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso é que falei, nós também cremos e por isso falamos. É isso. Aleluia. Veja, está bem aqui. O plano de Deus era nos ter confirmados segundo a imagem do seu Filho, a fim de que, ou seja, para que fôssemos como Jesus, de forma que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Foi isso que ele disse. Jesus se torna o quê? O primogênito entre muitos irmãos, não entre muitos escravos, não entre muitos mendigos. Alô? Ele era o unigênito, ou seja, era o único nascido até então. Ele era o unigênito, mas Deus não queria que ele fosse o unigênito, Deus queria que ele fosse o primogênito.
entre muitos irmãos. Então, ele ainda não acabou. Veja isso aqui. No verso 30, versão King James, ele diz, além do mais. Eu gosto disso, além do mais, ele tem mais a dizer. Além do mais, aos que ele predestinou, a esses... Note o tempo verbal, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Espere aí um momento. Aguarde um momento aí, vamos falar dessa palavra justificou. Justificou não significa que você é perdoado. Justificou não significa um pecador salvo pela graça. Eu gostaria de fazer o mundo inteiro entender, a igreja inteira entender, o que significa justificação. Porque em Romanos 5:1 ele diz, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso, ser justificado? Diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por nossa justificação. O que é justificação? Significa ser declarado não culpado. Isso é muito grande. Eu já disse, isso não é perdão, não é redenção. Declarado não culpado, não culpado. Isso não é o mesmo de dizer, você era culpado, mas Jesus te perdoou? Mas foi aí que a igreja parou. Eu já disse a vocês que a morte de Jesus era tudo o que era necessário para nos salvar do pecado. A ressurreição de Jesus não nos deu salvação. A ressurreição de Jesus fez de nós novas criações, sem passado, uma nova espécie de ser. Você entende? Então ele diz, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Tiago nos chama de primícias das suas criaturas. Significa o primeiro e o melhor das suas criaturas. Ser justificado significa que Deus olhou para você e disse, você nunca pecou? Você não é culpado. Deixa eu te dizer como isso é possível, porque você diz, como isso é possível? Eu vou te explicar, veja isso. A ideia de Deus era a seguinte, se um homem justo, que nunca pecou, oh Deus, eu queria poder... Legal practice, Isso significa pôr no seu espírito para que você pudesse pensar nisso todo dia. Foi o que eu disse em outras línguas. Ouçam isto. Se um homem que nunca pecou pode ser feito pecado, a Bíblia diz que Jesus foi feito pecado, não pecador. Ele se tornou pecado por nós. Ele se tornou nós. Ele assumiu a nossa natureza. Um homem que nunca pecou, se foi possível tornar ele pecado, se foi possível para ele assumir a nossa natureza, colocá-la nele, condenando-o e o enviando ao inferno, então seria possível fazer um pecador se tornar justo e assumir a natureza dele de justiça, colocá-la num pecador. É por isso que a Bíblia chama de evangelho de substituição. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós, tornou-se pobre para que, pela pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Alguém grite amém. Aleluia! Ou isso é o que você passa a conhecer quando celebra a palavra. Como você pode ter monotonia quando entende uma coisa dessas? Não é possível. Não é possível. Veja, você foi chamado para algo. Eu disse, o pecado trouxe o quê?
o homem a um nível onde ele não poderia conhecer a glória de Deus. Mas estamos lendo algo sobre justificação. Por causa da nova criação, não há mais nada a perdoar. Você vê isso? Você é justificado. Agora, depois que você se tornou uma nova criação, depois que você se tornou cristão, é possível fazer algo errado. Então é por isso que a Bíblia diz: e se alguém pecar, ele não disse quando alguém pecar. Você ainda está aí? Eu disse, a Bíblia não diz quando alguém pecar. Em outras palavras, ele não está tentando dizer que todos devem pecar. Sabe, tem gente que diz, todos pecamos o tempo todo. A Bíblia não diz quando alguém pecar, mas se alguém pecar, você não tem que pecar. De fato, ela nos mostra que são os bebês que pecam. Ele diz, eu escrevo a vocês, meus filhinhos, para que não pequeis. Meus filhinhos. Aos jovens ele diz, vocês são fortes. E então aos pais, ele diz, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Vê isso então como criança no Senhor, como um cristão que está crescendo. Você pode fazer algo errado. E quando você faz, ele diz que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. E aí, você recebe, você obtém perdão. Obtém misericórdia. Você recebe, você não fica implorando por isso. Oh, Deus, por favor, me perdoe, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu estou me sentindo tão mal, eu sinto muito. Me perdoe, oh, Pai, por favor. Ele diz que você obtém misericórdia, que você acha graça em tempo de necessidade. Obter, coletar, colete isto. Colete o perdão. Foi por isso que Jesus morreu, certo? Para disponibilizar a você o que quer que você requeira do Pai. Isso é muito importante. Veja, enquanto você é consciente de pecado, você é ineficiente na sua obra para Deus. Como você pode expulsar demônios quando tem condenação no seu coração? Como pode adorar quando se sente que há algo de errado em sua vida? Vamos adorar ao Senhor, aí você lembra o que fez e abaixa as mãos? Se torna ineficiente. Aleluia. Pratique a palavra, certo? Deixa eu ler aqui rapidamente. Romanos, capítulo 8. Qual era o versículo mesmo? Certo, vamos terminar isso agora. Romanos, capítulo 8, verso 30. Também, aos que predestinou, a esses também chamou. Esse sou eu, diga, esse sou eu. Ele disse, a eles vai chamar. Vamos entender o tempo verbal? Aqui temos o tempo passado ou tempo futuro. Chamou. Passado. Então essa é a declaração de um fato, não uma promessa. Ele não está tentando fazer isso, ele já fez. Certo, veja. Também aos que predestinou, a esses também chamou. Então eu sou chamado. E aos que chamou, a estes também justificou. Então eu sou o quê? Diga, justificado. E aí vem o maior. E aos que justificou, a esses também glorificou. Diga, eu tenho uma vida glorificada. Agora sabe que... Diga isso comigo. Eu nunca serei quebrado em minha vida. Nunca mais eu ficarei doente em minha vida. Nunca. Eu nunca serei derrotado em minha vida. Eu tenho uma vida glorificada. Eu estou andando na glória. Deixa eu te mostrar, é só uma linha, você vai ficar impressionado. Sabe, você sabe que quando estuda a vida dos apóstolos, você descobre que a única coisa que eles sofreram foi perseguição. E perseguição, tudo bem? Se você tem um ministério como o de Cristo, uma vida como a de Cristo, você vai enfrentar perseguição, ela é bem-vinda. Eu não me importo com perseguição.
Não, você será criticado. Jesus foi criticado. Isso não é um problema. Quando você for criticado por causa de Jesus, alegre-se. Podem mentir como quiser, mas nunca vão mudar você. Você sempre vence. Deixa eu te dizer, por causa da unção de Deus no seu espírito, a unção de Deus na sua vida, não há nada neste mundo que alguém ou algum grupo de pessoas possa fazer contra você, que produzirá para eles o desejo deles contra você. Eu nunca me incomodei nem por um momento pelo que outros pensam ao meu respeito. Eles não são um fator. Você entende? Isso é importante para você. Aprenda isto. Deixe que isso se fortaleça em seu coração. Seja ousado. Não importa, você não precisa da aprovação. Você não precisa que nenhum deles te dê algum tipo de aprovação para decidir que você é um homem de Deus. Seja firme em sua vida. Amém. Deixa eu te mostrar essa passagem. Pronto para ver? Não se preocupe com a perseguição, mas recuse-se a ficar doente. Recuse-se a ser pobre. Recuse-se a ser derrotado, qualquer coisa que seja negativa. Veja, pode acontecer, pode vir, mas que não fique aí. Você entende? A doença pode te atacar. Eu não estou dizendo que se você sente algo no corpo, diz, eu não deveria sentir isso. Não! Você pode se sentir doente, mas não fique doente. Veja, eu sinto dor de cabeça. Você diz, eu sinto dor de cabeça. Dor de cabeça, você faz as duas coisas. Você descansa e põe suas mãos, você faz as duas coisas. Põe a mão na sua cabeça e diz, em nome de Jesus Cristo, dor de cabeça, saia. E se você não descansou bem, vá descansar. Se há um problema no seu estômago, põe a sua mão sobre ele e diga, o que quer que esteja errado, eu ordeno que se conserte. Veja isso que eu faço. Não me importa se eu sinto algo nas minhas costas. Em nome de Jesus Cristo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho a vida de Deus em mim, cada fibra do meu ser, cada osso do meu corpo. Aleluia! Se for um caroço, põe a sua mão nele. Diga, eu ordeno que você morra e saia do meu corpo. Quando você diz isso, pode ser que ele não desapareça de uma vez. Às vezes não desaparece de uma vez, mas se não desaparecer, você ainda está vendo? Diga, eu sei que parece que você está aí, mas na verdade você já foi. Isso se chama andar na palavra. Não de acordo com os seus sentidos, mas segundo a palavra de Deus. 1 Pedro, vamos encerrar com isso. 1 Pedro, capítulo 1. Ele me trouxe a uma vida gloriosa. Aleluia! 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 10. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Agora no versículo 11, é uma daquelas coisas que as pessoas leem rápido e deixam passar. Então tente não deixar passar o que temos aqui. Buscando o quê? O tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando testificava de antemão, os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Parem. Os sofrimentos de Cristo. Para muita gente, quando diz os sofrimentos de Cristo, a pessoa pensa, são os meus sofrimentos. Você vê isso? Eu disse, tem gente que não percebe para onde estamos indo aqui. Preste atenção aí. Se você está doente, o Senhor vai estar com você na doença. Não é isso que ele está dizendo. Não.
Ele diz quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo. Os profetas testificavam de antemão, ou seja, antes do tempo, os sofrimentos de Cristo. Ele diz os profetas de antes, ou seja, antes de Jesus vir, profetizaram de antemão os sofrimentos de Cristo, como Cristo sofreria por nós. E a glória que se seguiria aos sofrimentos. Os sofrimentos terminaram. Ele diz que a glória seguiria. Leia o próximo. A eles, a estes profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho. As coisas que foram anunciadas... Pedro foi a um lugar pregar, e no caminho havia um homem aleijado, e ele ordenou. Ele disse, ouro e prata não tenho, mas o que tenho isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem se levantou, começou a andar, e pular e louvar a Deus. Ouviram isto, entenderam que o nome de Jesus operava, mas ainda tinha mais. Paulo estava pregando em Listra, e viu um homem que era aleijado, e olhando para ele, percebendo que ele tinha fé para ser curado, disse, homem, levanta-te e anda. E o homem pulou. Todo mundo se espantou, aquilo aconteceu, mas ainda não era tudo. Você está entendendo onde eu quero chegar? As coisas que foram contadas por aqueles que pregaram o Evangelho a você. Ele diz, os profetas de antigamente se animaram ao ver as coisas que aconteceriam, mas foi dito a eles, isso não é para a geração de vocês. E agora ele diz que é para nós. Como você sabe que estamos incluídos? Porque Cristo veio. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo foi ressuscitado para a vida, Cristo ascendeu e Cristo foi assentado em seu lugar. E estamos assentados juntamente com Ele. Aleluia! Levante-se e adore a Ele. Oh, glória a Deus! Eu sei quem eu sou. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Adore ao nome glorioso dele. Exalte a Deus. Oh, glória. Seja uma crida, negros com chalamanda. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.